Eu vivo repetindo que eu prefiro mesmo aquela equação reduzida da reta, né? Frequentemente é mais fácil de trabalhar, de ver alguns dados importantes, como coeficiente angular, coeficiente linear, e até é mais fácil de deduzir. Só que eu tenho que admitir que agora, para calcular a distância entre ponto e reta, aquela equação ela vem bem a calhar. Eu não vou fazer a demonstração, porque é basicamente o que a gente vai fazer aqui, só que usando pontos, dados genéricos, dados quaisquer. Mas ainda assim é bem pesada, é bem complicada, é bem demorada. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse exemplo que está aí na apostilha, tá? Passo a passo, caso alguém não tenha compreendido durante a leitura. Veja só. Ele dá uma reta R, e aí eu vou colocar na equação da fórmula geral para a gente lembrar, porque a fórmula, quando ela é estritamente necessária, fica muito mais fácil se você conhecer a equação geral da reta, que é nesse formato aqui. Ó. A equação geral de uma reta genérica vai ser o quê? Uma reta R vai ser um A, que multiplica a coordenada x do ponto, mais um B, que multiplica a coordenada y, mais um C igual a zero. Tá? No exemplo aí na apostilha, a gente tem, se eu não me engano, 2x mais y mais 1 igual a zero. Eu acho que é isso que está na apostila. E ele quer saber a distância dessa reta R até o ponto P, menos 2, 5. Olha, deduzir a fórmula não é fácil, mas o cálculo não é difícil. Basta você pensar na seguinte forma. A gente já sabe, a distância é a menor distância possível. Ou seja, esse ponto P, quando eu passo aqui, ó, eu vou ter que formar uma reta perpendicular. E aí ele vai cortar essa reta R num ponto que eu vou chamar de P'. Então, na prática, eu já tenho a equação dessa reta R. Eu já conheço. Se eu tenho a equação, eu consigo determinar o coeficiente angular, eu consigo determinar pontos nela, tá? Isso não importa. Se tiver dois pontos, se não tiver equação, você determina a equação da reta sem problema nenhum, ok? E aí, você determinou essa reta R, com o coeficiente angular dela, você consegue determinar o coeficiente angular dessa reta perpendicular que passa aqui. Como você já tem um ponto, pronto. Nada além daquilo tudo que a gente já sabia. A questão é que, às vezes, é conveniente, para poupar tempo, você simplesmente jogar na equação, que aí sim você tem uma equação geral da reta, e fica fácil. Você calcula direto a distância do ponto P até a reta R, simplesmente calculando o módulo. A distância é sempre positiva, tá? Então, por via das dúvidas aqui, vai ter sempre o módulo. Você simplesmente calcula A. O que é A? É a equação geral da reta genérica. AX mais BY mais C. Você pega a coordenada x do ponto P mais B vezes a coordenada y do ponto P mais C e divide pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, você tem a equação, você tem uma forma prática, não tão prática assim, de calcular a distância de um ponto até uma reta. Vamos lá. Deixa eu dar uma limpadinha nesse negócio aqui e vamos fazer este exemplo na prática, tá? Esquecendo essa reta aqui por enquanto, olha, eu vou aplicar esta equação depois na reta, tá? Mas por enquanto eu vou esquecer. Vou pegar simplesmente os dados que eu tenho, a reta, e vou calcular isso no braço mesmo, sem usar a fórmula, tá? Voltando aqui. Se por acaso você não souber a fórmula de cor, se você não souber a fórmula de cor, se você não tiver como consultar a fórmula, e a questão não for muito específica, você consegue fazer o cálculo dessa distância aí simplesmente pelos conhecimentos que nós já temos. Olha só, vou pegar essa reta R, que poderia, em vez de ter dado a reta R, ele poderia ter dado simplesmente 2 pontos da reta R, por exemplo, e eu teria que determinar a equação do mesmo jeito. Eu vou pegar essa reta R e vou colocá-la
na forma reduzida. Por quê? Porque aí eu já consigo determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular é menos 2. Bem, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a distância do ponto P até a reta R. Essa distância aqui vai formar, quando eu chegar na distância aqui no ponto P', por assim dizer, que é a projeção de P na reta R, vai formar uma reta perpendicular, certo? Então o que me interessa mesmo é essa reta perpendicular, depois é só calcular a distância entre os dois pontos. Eu preciso descobrir essa reta perpendicular. O que eu tenho sobre ela? Já tenho o coeficiente angular. Por que eu já tenho o coeficiente angular? Porque o coeficiente angular dessa reta que eu quero calcular, que eu vou chamar aqui de S, vai ser o quê? Vai ser menos 1 menos 1 dividido por menos 2, que é o coeficiente da reta a qual ela vai ser perpendicular. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta R que eu estou tentando encontrar, neste exemplo aí, vai ser 1 sobre 2. Então, eu já tenho esse coeficiente angular. Agora eu também tenho ponto. Um ponto pelo qual essa reta passa. Ou seja, essa reta da forma 1 sobre 2x mais o coeficiente linear que eu ainda não sei. Mas eu sei que ela passa por menos 2 e 5. Quando x é menos 2, y é igual a 5. Então, ó, y vai ser igual a 5 quando x for menos 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, b vai ser igual a 6. Pronto. Pronto. Como assim pronto? Eu já tenho que essa reta aqui, ó, essa reta S aqui, a equação dela é menos 2, é 1 sobre 2, x mais 6. E o que eu faço com isso? Bem, olha só, vou tirar toda essa informação aqui. Agora eu vou encontrar um ponto comum entre elas. A coordenada x desse ponto. Simplesmente eu tenho esta equação, que a gente já tinha colocado nesta forma aqui, ó. Tá? E eu tenho esta equação aqui, que é a reta perpendicular a ela. Eu quero ver qual é o ponto comum entre elas. É só igualar as duas equações, ou seja, menos 2x menos 1 igual a 1 sobre 2x mais 6. Pronto, isola e vocês vão achar o valor de x. Menos 2x menos 1 sobre 2x é igual a 6 mais 1. Bom, vou fazer isso aqui de uma forma mais rápida, né? Vai ficar menos 5x sobre 2 é igual a 7. X é igual a menos 14 sobre 5. Ah, meu Deus, não podia ter colocado um exemplo mais legalzinho, não? Meu Deus, vai ficar muito chato, vai ficar muito grande. Bom, já que eu achei o valor de x, eu substituo esse valor de x em qualquer uma das duas equações que eu tenho, e aí eu encontro o valor para y. Qual o valor para y? Eu vou pegar nesta equação aqui, ó. Nesta equação aqui que está parecendo mais fácil, embora não seja. Menos 2, menos 14 sobre 5, menos 1, se eu não me engano. Espero não ter errado isso. Então vai ficar 28 sobre 5 menos 1. Y é igual a 23 sobre 5. Bem, achei este ponto aqui em comum às duas retas. Qual a coordenada deste ponto? Este ponto em comum, que eu vou chamar de P', ele nada mais é do que menos 14 sobre 5, 23 sobre 5. Para eu achar a distância do ponto P originalmente que tinha sido pedido a este ponto P' aqui, é só calcular a distância entre dois pontos, coisa que eu conheço. Lembrando que P
é menos 2 sobre 5. Eu vou simplesmente calcular a distância de P a P'. Como é que vai ficar? Raiz quadrada, coordenada x do primeiro ponto, menos coordenada x do segundo ponto, a ao quadrado, mais coordenada y do primeiro ponto, menos coordenada y do segundo ponto, a ao quadrado. Então, resolver essas contas aí. Ali vai ficar, ó, menos 10 mais 14 sobre... vai ficar 4 sobre 5, isso ao quadrado, ou seja, aqui, ó, eu resolvi a conta que estava aqui dentro e achei esse valor aqui, tá? Então vai ficar 4 sobre 5 ao quadrado, vai ficar 16 sobre 25, mais, aqui, ó, vou resolver a conta que está ali dentro, 25 sobre 5 menos 23 sobre 5, 2 sobre 5, tá? A conta que estava aqui dentro, esta, deu 2 sobre 5. Ao quadrado vai ficar 4 sobre 25. Eu quero calcular a raiz quadrada dessa soma aí. Portanto, eu só tenho que calcular a raiz quadrada de 16 mais 4, 20. 20 sobre 25. A raiz quadrada disso vai ser a raiz quadrada de 20 sobre a raiz quadrada de 25. Propriedade das raízes, né? A raiz de 20 20 é 4 vezes 5. Então, né? Raiz de 25 é 5. E aqui, ó, vou dividir com a propriedade da raiz. Raiz de 4 vezes raiz de 5 sobre 5. Raiz de 4 é 2, vai ficar 2, raiz de 5 sobre 5. É a distância do ponto P até a reta R que foi dada. Obviamente, vocês não devem estar achando isso nem um pouquinho agradável, né? Vamos ver se funcionava pela fórmula? Vamos lá, ó. A reta R de equação 2x mais y mais 1. A reta R de equação 2x mais y mais 1. Então, eu deduzo que A é igual a 2, que B é igual a 1, que C é igual a 1, ok? Simples. E aí eu vou jogar tudo nessa fórmula. Lembrando que aqui, ó, xp e yp é a coordenada do ponto. Será que só isso aí me dá a distância? Vamos lá. Distância do ponto P à reta R é igual ao módulo. Professor, o senhor colocou módulo nela toda. Lá na apostila está módulo só na parte de cima. Dá no mesmo, criatura? Aqui embaixo vai ficar positivo de qualquer jeito, então não tem o que fazer. Vai só simplesmente considerar o módulo. A vezes a coordenada x do ponto P. Então, se eu não me engano, era menos 2 a coordenada x. Mais B, que é 1, vezes a coordenada y do ponto P. Se eu não me engano, era 5. Mais o valor de C, que também é 1. Tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado. A é 2. Mais B ao quadrado. Tá dando coisa estranha aqui. Será que eu errei? Vai ficar menos 4 mais 5 mais 1 sobre raiz de 5. Aqui vai ficar 5 mais 1, 6, menos 4, 2. Vai ficar 2 sobre raiz de 5. Racionalizando isso aí, como é que eu vou racionalizar isso aí? Vou multiplicar, tem uma raiz aqui embaixo, tá? Então eu vou multiplicar tudo em cima e embaixo pela raiz que está embaixo aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5, né? Vai ficar raiz de 25, raiz de 25 é 5. Então, distância do ponto P até a reta R, ó, e aqui vai ficar 2 vezes raiz de 5. 2 raiz de 5 sobre 5. Foi o que eu tinha achado? Haha, deu certo. Bom, funciona, é o que importa. Deixa eu ver se eu tenho um exercício aqui.
Cadê? Ah, tá aqui, colou aqui. Tinha copiado o exercício. Vamos lá. Ah, meu Deus, esse negócio tá muito difícil. Isso tá muito chato. Dado um triângulo de vértices, blá blá blá, calcule a medida de sua altura relativa ao lado BC. Calcule a distância entre as retas paralelas R e S de equações. Bom, pessoal, eu vou falar logo essa segunda aí, porque eu não vou resolver essa segunda não, tá? Ó, ele te deu a equação da reta R e ele te deu a equação da reta S. Cara, você só precisa achar um ponto em um. Ele diz que as retas são paralelas, elas não têm ponto em comum, tá? Então, assim, qualquer lugar que você resolver calcular a distância entre elas vai ser a mesma. Resumindo, você escolhe uma delas e encontra um ponto que pertence a elas. Ó, professor, como é que eu faço isso? Simplesmente substitui um valor de x, um valor qualquer de x, pode ser x igual a zero, por exemplo, aqui, ó. Aqui, nessa reta S. Eu vou dizer que x é igual a zero, então, ó, a equação dela é essa aí. Essa equação tem que ser satisfeita. Quando x é igual a zero, isso aqui é zero. Então eu vou ter menos y menos 7 igual a zero. Y é igual a 7. Pronto. Um ponto, você achou um ponto. Pronto, você tem um ponto P. Ponto P é 0, 7. Aí você quer calcular a distância entre essas retas paralelas. Bom, eu vou acabar fazendo a questão toda, né? Simples. Ou você faz todo aquele processo que eu mostrei para vocês, caso vocês não saibam a fórmula decorada, que costuma ser o meu caso, ou seja, eu tenho que fazer aquilo tudo, ou você simplesmente joga nessa fórmula aí, ó. A distância da reta R até esse ponto aqui que eu vou chamar de P, né? Vai ser o quê? Módulo de... Você pega a equação da reta R, ó, a equação é na forma AX mais BY mais C. O A ali vai ser o 2. O B vai ser o menos 1. E o C vai ser o 4, certo? Então você faz a coordenada x do ponto P mais B, coordenada y do ponto P mais C e divide tudo isso pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado e aí você tem a maldita distância entre essas coisas aí. Enfim, vamos lá então. 2. Coordenada x do ponto P. Oh, que beleza. É 0. Parece que o... Tá vendo? O bom de você escolher uma coordenada adequada é isso, ó. B é menos 1. Cuidado, hein? Cuidado com o jogo de sinal. B é menos 1. B é menos 1 vezes a coordenada y do ponto P. Ou seja, vezes 7. Mais C. Quem é C? 4. Nossa, tá horrível. Tá horrível. E aqui é a raiz dessa imundice aqui. A ao quadrado é 4. B ao quadrado é 1. Né? Menos 1 ao quadrado é 1. E aí eu tenho raiz de 5 de novo. A raiz de 5 tá tentadora aí, hein, gente? Ó, aqui, ó, a importância de colocar o módulo, né? Já que eu estou calculando a distância. Porque aqui ia ficar negativo, né? Ó, 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 7, 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7 mais 4 dá menos 3, tá? Então, vou calcular o módulo, porque eu estou calculando distância, e isso é positivo, sobre raiz de 5. Ou seja, a distância é 3 sobre raiz de 5. Racionalizando isso aqui, porque você não vai achar essa resposta em gabarito ou em fundo de livro, você vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Eu espero não ter errado, né? Porque depois dessa presa... Eu errei. Ah, desgraçado, o que eu errei, o que eu errei. Por que eu errei? Será que eu coloquei a equação errada? 0. Ah, meu Deus, y é igual a menos 7. A coordenada aqui é menos 7. Então aqui vai ficar menos 7. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. 7 mais 4 dá 11. 11 positivo. Bom, pessoal, tá vendo aí, ó? Não presta atenção, não presta atenção, faz caquinha.
Tudo culpa de vocês, que ficaram aí fazendo barulho. Então aqui vai ficar 11 sobre 5, aqui vai ficar 11 sobre 5 e aqui vai ficar, tá, pronto. É isso aí. Errei, vacilo. Ninguém avisou quando eu estava cometendo erro lá em cima. Mas acho que vocês entenderam, né? Foi tudo por causa aqui desse erro vacilão aqui, ó. Tá? Y é igual a menos 7. Eu quis fazer com pressa e deu isso aí. Vamos para a questão mais interessante. Eu imagino que a primeira deva ser um pouquinho mais difícil. Bom, veja que a fórmula é difícil de deduzir, mas ela resolve rapidinho, né? É muito mais prático. Mas se você não souber, tem como calcular. Dado um triângulo de vértices... eu não quero fazer isso. Vai ficar grande. Ó, vértices 2, 4. Precisava montar o plano cartesiano? Não precisava. Não precisava. 1, 2, 3, 4. Tá aqui o vértice A, menos 2 e 2. O vértice B e 3, 0. E o vértice C. Vamos lá. Vou mudar a cor aqui agora para fazer um pouquinho mais fino aqui. Oh my god. Gente, eu não vou terminar isso aqui não. Já tem 21 minutos, vai demorar demais. Veja só, calcule a medida de sua altura relativa ao vértice BC. Então assim, tá aqui o B, tá aqui o C. A altura relativa, ela sai de A, altura, tá? A altura. E forma um ângulo reto aqui. Ou seja, na prática, é só você descobrir que ponto é esse. Não é dificuldade nenhuma. Por quê? Porque olha só, você tem os pontos B e C, você determina a equação da reta. Você tem 2 pontos, você sabe determinar a equação da reta. Determina a equação da reta. Pronto. Aí você sabe que essa altura aqui, ó, ela vai ser perpendicular à reta BC. Ou seja, você determina o coeficiente angular. Essa reta perpendicular tem o coeficiente angular que você acabou de encontrar, passa pelo ponto A, aí você descobre essa reta todinha, iguala as duas equações para ver que ponto é esse que está em comum entre as duas retas. Nem precisa, que nada, tá? É só, tá, eu tava pensando aqui em fazer todo o processo, tá? Não precisa, ó. Você tem a equação da reta. Vamos fazer logo acima disso aí. Vamos lá. B. Cadê B? B tá ali. Então, ó, vou fazer a equação da reta que passa pelos pontos B e C, tá? Essa reta é da forma A, X. Vamos fazer pelo jeito antigão? Qual é o jeito antigão? O jeito antigão diz assim, você pega os pontos... E aí eu já vou ter a equação geral da reta, correto? Então, calculando aqui, ó, determinante 0. Esse determinante tem que dar 0, porque eu quero que os pontos estejam alinhados. Afinal, eu estou calculando a equação de uma reta. 0 mais 2 vezes 1 vezes x, 2x. 1 vezes 3 vezes y, 3y. Menos x é 0. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. E 1 vezes 3 vezes 2, 6. Isso tudo tem que dar 0. Então, tem 2x mais 3y. Aqui, ó, jogo de sinal. Mais 2y menos 6 igual a 0. Portanto, eu tenho... aqui é x, tá? Não é y. x, 2x mais 5y menos 6 igual a 0. Pronto, achei a equação da reta BC. E aí ele quer saber, calcule a medida da altura relativa ao lado BC. O que é a altura? Ó, aqui está o lado BC, tá? A base BC. A altura é essa distância que sai do vértice A e é perpendicular ao lado BC. E essa distância aqui, ó,
nada mais é do que a distância do ponto A até a reta BC. Simples. Essa é a medida da altura que ele está pedindo para você calcular. Vamos lá? O ponto A é 2,4. Como é que eu faço para calcular essa distância, essa altura, que nada mais é do que a distância do ponto A até a reta BC? Ok? Simples. Vou pegar o módulo de A vezes a coordenada x do ponto que eu estou querendo, vezes 2, mais B, que aqui é 5, vezes a coordenada y do ponto que eu estou querendo, que é 4, mais C, opa, C é menos 6, cuidado, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, 4 mais B ao quadrado, 25. Ah, tá. Parece que vai dar certo ali, ó. Portanto, distância, essa distância aí que vocês estão cansados de saber, ó, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 4, 20, 24, menos 6 dá 18 sobre raiz de 29. Racionalizando, eu tenho 18 raiz de 29 sobre 29. Essa é a altura deste maldito triângulo aí, relativa ao lado BC, tá? Lembrando que eu poderia calcular a altura relativa ao lado AB, podia calcular a altura relativa ao lado AC, aí seria a distância aqui até lá. Ótimo, dá para fazer várias questões só com uma só. Que beleza.